Bom, bom dia, pessoal. Então vamos dar continuidade à nossa disciplina, então, Programação por Internet 2. Na aula de hoje, então, a gente vai ver alguns conceitos sobre a internet, algumas coisas que a gente precisa saber antes de começar a programar realmente em PHP, que vai ser o foco da nossa disciplina. Mas a gente precisa saber alguns conceitos básicos a respeito de como funciona a internet, como é que funciona a comunicação entre. Uh, deixa eu permitir aqui. Tá. Como é que funciona a comunicação entre os equipamentos na internet? Como é que funciona a navegação na internet? Então, desde o momento que que o navegador faz uma requisição até o momento que o servidor responde essa requisição, e como se chamam as partes dos sites para a gente poder identificar aonde que a gente vai trabalhar nessa nossa disciplina, tá? Então, vamos começar falando alguns conceitos básicos. Deixa eu voltar para cá. Conceitos básicos sobre a internet. Bom, vocês vão ver que tem vários conceitos que a gente precisa saber. O primeiro deles, então, é que a internet ela trabalha como uma comunicação de dados. Esses dados podem ser estruturados ou não, tá? O que seriam os dados estruturados? É uma informação que tem uma estrutura específica que é entregue, então, para a gente ou para o usuário, para ele ser montado da forma correta. E tem os dados não estruturados. O que seriam dados não estruturados? São dados que a informação não precisa chegar numa ordem correta para funcionar, por exemplo, que não precisa estar montado da forma correta. Um exemplo de dado não estruturado, por exemplo, seriam informações de arquivos, vamos botar assim, de comunicação de arquivos. Eu estou utilizando o FTP, por exemplo, os dados não precisam vir estruturados para mim conseguir montar eles. Eu faço uma transferência de dados de vários locais, aliás, por vários canais, todos eles chegam até mim e depois eu consigo montar esse arquivo para ficar igual o que estava originalmente. Mas basicamente a web ela funciona com dados estruturados. Então eu tenho as páginas de internet que são estruturadas, eu tenho imagens que são estruturadas, eu tenho vídeos que são estruturados, eu tenho áudios que são estruturados. Então praticamente toda a comunicação que a gente faz pela web, ela funciona em cima de dados estruturados, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Um outro conceito que a gente precisa saber, então, a internet ela tem uma estrutura chamada de estrutura cliente e servidor. Então a gente tem as máquinas cliente, que são os navegadores, os computadores, celulares, tablets e por aí vai. E além deles, a gente pode ter outros equipamentos. A gente tem outros equipamentos hoje em dia que estão entrando nessa linha de clientes. Por exemplo, a gente tem geladeira inteligente hoje que já consegue montar lá a tua lista de compras através da geladeira. A gente tem televisões que fazem essa comunicação de dados, que conseguem navegar na internet, utilizar a internet para fazer requisições e assistir conteúdos, por exemplo. A gente tem aqueles, o Google Home, Alexa e companhia limitada, que basicamente conseguem navegar na internet, então eles conseguem receber uma requisição, fazer essa comunicação na internet e devolver essa requisição para o usuário. Então a gente tem diversos tipos de cliente. E isso tem causado um certo problema na internet, vamos botar assim. Porque a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar do endereço IP, a gente tem uma quantidade específica de endereço IP. E essa quantidade é limitada, a gente tem uma limitação da quantidade. Essa quantidade, em teoria, ela já foi chegada ao limite, vamos botar assim, lá em 2009. Desde então foram criados subterfúgios, maneiras de tentar desviar disso, por exemplo, a utilização do NAT, utilização de outros tipos de serviço, isso aí, que consegue colocar sub-redes, vamos botar assim, dentro de uma rede específica. Então eu tenho um endereço IP, e dentro desse endereço IP eu tenho vários outros equipamentos conectados, e então isso acabou dando um pulmão para a internet, conseguiu liberar um pouco mais de endereços, mas a gente tem agora, já está em implementação, em alguns lugares já está disponível, o IPv6, que é a próxima versão do endereço IP, que aí sim, ele é um endereço bem maior,
consegue colocar muito mais equipamentos dentro. Então a gente consegue colocar uma infinidade de equipamentos que hoje a nossa internet, como ela é conhecida, não teria condições de manter, tá? Bom, um outro conceito que a gente precisa saber, então, é como é que a gente chama aquelas partes do endereço do site que a gente utiliza ali em cima, tá? Então a gente tem 3 partes específicas. A gente tem a URL, que é o endereço realmente do site, que é onde está localizado, em qual servidor que está hospedado aquele site, tá? Pode ser o moodle.gravataí.ifsu.br, pode ser o google.com.br, nesse caso dessa reunião do Meet, pode ser meet.google.com, então é aonde que realmente, em qual servidor que está essa informação, tá? Aí a gente tem a URN, então, que é em que local do nosso servidor que está aquele documento que a gente está querendo carregar, tá? Então imagine lá no Moodle a gente tem o /curso/view, por exemplo. Então dentro da raiz do nosso servidor do Moodle Gravataí, a gente tem uma pasta curso, na verdade, e dentro dessa pasta a gente tem um arquivo view.php. Então a gente tem a URL, que é a localização, em qual servidor que está, e a gente tem a URN, então, que é em qual pasta e qual arquivo que a gente está querendo buscar, tá? Então, fazendo isso, juntando isso, a gente tem a URI, que quando a gente navega na internet, a gente utiliza, na verdade, a URI. A gente fala, qual é a URL do site? Mas, na verdade, a gente está querendo a URI do site. Por quê? A URI, além de ter o domínio, então, qual o servidor que está, ela tem o URN, que é a localização do documento que a gente está carregando. Normalmente, quando a pessoa fala, entra no Google, por exemplo, google.com.br, ela está te dando só o URL. Não, ela está te dando o URI. Só que a URN dessa URI que está te passando é simplesmente a raiz do servidor. Tá? Então, quando eu não informo nada, depois daquela barrinha lá do google.com, por exemplo, tem a barrinha e depois tem o conteúdo. Quando eu não informo nada depois daquela barrinha, é porque eu estou querendo o documento index, por exemplo, dentro da raiz do meu servidor. E a URI, além dessas duas informações de URL e URN, ela inclui também o protocolo que está sendo utilizado, tá? Então, ela inclui o protocolo, no caso do HTTPS, do nosso Moodle, do Google, por exemplo, se for utilizar é o HTTP. Então, a gente tem diversos protocolos que podem ser utilizados. O HTTP, então, é o protocolo de navegação na internet o mais comum. O HTTPS, então, é esse mesmo protocolo HTTP, só que ele bota mais uma camada de segurança, então, de criptografia dos dados, ele criptografa esses dados para conseguir mandar lá para o servidor e ser devolvido da melhor forma. A gente tem FTP, que é outro protocolo, a gente tem protocolo UDP, que é para comunicação de vídeo. Então, a gente tem diversos tipos de protocolo, tá, que podem ser utilizados, mas na navegação da internet, quando a gente fala de páginas de internet, a gente utiliza o protocolo ou HTTP ou HTTPS quando eu quero algum nível de segurança. Um outro conceito, os sites, a internet, na verdade, a navegação na internet, ela não consegue se achar por aquela URL que a gente coloca lá no nosso site, ou pela URI. Se eu botar www.google.com.br, por exemplo, se eu mandar isso para a internet vai dizer, tá, e o que tu tá procurando? Para isso, então, a gente tem que identificar qual é quando tem uma informação depois do PHP... Opa, peraí, sumiu aqui para mim a pergunta da Ana Luísa. Quando tem uma informação depois do ponto PHP, ainda é considerado RN? Sim, a gente chama o que vem depois do ponto PHP, que vem aquela ponto de interrogação e começa uma informação ali, que nem tem no Moodle de vocês, no Moodle não, no Meet de vocês, o que vem depois daquele ponto de interrogação, o que vem depois do ponto PHP, é chamado de atributos da requisição, tá? A gente vai ver depois que a gente vai falar sobre os métodos. Quando a gente utiliza o método get, as informações que a gente envia, elas vão nessa URN, na URI, desculpa. Então, esses atributos que são passados para dentro daquele documento, eles também são considerados URN, tá? Respondi a tua pergunta, Ana Luísa? Sim. Então tá. Pode interromper se for o caso, viu, pessoal? Vamos lá, então. Então, a internet ela não consegue se achar por esse endereço. Esse endereço
para a web não quer dizer nada, ele é simplesmente para facilitar a vida do usuário. Lá nos primórdios da internet, quando a internet começou, a gente não tinha esse endereço, a gente tinha o IP do servidor. Então eu ia lá, colocava o IP do servidor que eu queria navegar e eu conseguia acessar os documentos que estavam dentro daquele IP, daquele servidor, tá? Hoje em dia teve essa facilidade da criação dos servidores de DNS, que a gente chama, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, deixa eu voltar aqui. Os servidores de DNS, que é quem faz, quem resolve, vamos botar assim, essa URI que a gente passou, a URN que a gente passou no endereço IP do servidor, realmente, e aí sim o pacote consegue ser enviado para o servidor, tá? Então, se eu for colocar lá www.google.com.br e mandar isso para o servidor de DNS, o servidor de DNS vai me responder assim, ó, o endereço IP do Google é 172.217.172.195. Tá? Se eu colocar o do IF lá, vai retornar o endereço IP do IF. E assim vai para todos os endereços da internet. Então a gente tem os servidores de DNS que eles têm basicamente uma lista com duas colunas. A primeira coluna é o endereço, a URL do site lá, qual é o endereço do site que o usuário digita normalmente, e qual é o endereço IP associado a esse endereço. E quando eu faço uma busca no servidor de DNS, ele vai lá, pesquisa isso, acha na lista dele e me devolve esse endereço IP. E aí o meu roteador lá, que foi para quem eu enviei essa primeira requisição com o www.google.com.br, ele sabe para onde que ele tem que enviar esse documento. Então ele vai lá, vai no servidor de DNS, vai chamar o endereço que ele quer, vai receber o endereço IP, bom, aí sim ele coloca no cabeçalho dessa requisição e envia para o servidor, tá? Como é que funciona o servidor de DNS basicamente? Ele tem uma lista que ele consegue pesquisar. Se por um acaso ele não encontrar nessa lista, a gente tem no serviço de DNS o que a gente tem chama de DNS secundário, tá? Esse DNS secundário basicamente é como se fosse uma lista de backup. Ele não é secundário, é outro nome que eles usam, agora não me lembro o nome, mas é como se fosse uma lista de backup. Tá? Então, se eu não encontrei na minha lista, eu vou procurar na lista do outro. Se eu não encontrar na lista do outro, eu posso ir num outro. Normalmente, os servidores de DNS, eles têm configurado lá uma configuração específica que diz a quantidade de saltos que ele consegue dar, que é a quantidade de servidores que ele consegue buscar. Tá? Por padrão, se eu não me engano, isso vem configurado como 30 saltos. Então, o servidor recebe uma requisição, ele procura na lista dele, ele não acha, ele já envia para 30 outros servidores essa requisição dizendo assim, ó, eu preciso desse endereço aqui, alguém tem esse negócio aí, esse IP associado. Se os outros servidores que ele tem, os 30 saltos que ele mandou, nenhum deles responde para ele retorna retorna uma resposta para o navegador dizendo só, ó, não encontrei esse cara, para o roteador ou para o navegador, ou seja lá para quem for que fez a requisição. Ele vai dizer, ó, não encontrei esse cara, esse cara não está nas minhas listas, vai dar um erro, normalmente o erro que a gente vai falar mais adiante, mas um erro 404, que o arquivo não encontrado, ou o servidor não encontrado, tá? É mais ou menos broadcast, porque tem uma pequena diferença. O broadcast, quando ele envia para todo mundo, não interessa quem vai estar no caminho. O servidor de DNS, ele envia para uma lista específica que ele tem lá. Normalmente a gente passa para ele uma lista com 30, 40, 50 outros servidores de DNS e ele já tem automaticamente para onde que ele tem que mandar a requisição. Não é bem broadcast. Broadcast ele simplesmente manda para todo mundo e não interessa quem é que vai receber, tá? É uma diferença sutil. Aqui se for um site novo, normalmente quando a gente registra um site novo, eu coloquei lá, eu criei o kleberfonseca.com.br, meu servidor, tá? Quando a gente cria, a gente tem que ir em um desses servidores de DNS, tá? Ou no servidor de registro, vamos botar assim, e dizer assim, ó, eu vou utilizar, pode se chamar de multicast. Vou utilizar o endereço profkleber.com.br, por exemplo, e vou utilizar associado a ele, então, meu site está hospedado no servidor XYZ. Passo lá o endereço IP do meu servidor. Quando o meu servidor de registro, tá? O meu servidor que eu faço o cadastro lá, eu faço o cadastro, ele normalmente já envia para os principais servidores de DNS, dizendo, ó, foi criado um novo endereço,
tá aqui o endereço, associado a esse endereço IP, tá? Normalmente é feito assim. E um tempo depois, isso acaba se proliferando pela internet, e isso chega em todos os servidores de DNS. Porque quando um servidor de DNS ele não tem aquele endereço na lista, que ele vai buscar nos outros, se algum dos outros responde, ele vai lá e coloca na lista dele, sendo espertinho, para na próxima vez ele não precisar ir nos outros. Então, sempre que tem um endereço novo, ele às vezes demora, eles dizem que até 72 horas está em todos os servidores de DNS do mundo, tá? Se tu for entrar lá no registro.br, quem faz os registros de domínios no Brasil, ou na GoDaddy, se for fazer nos Estados Unidos, ou coisa parecida, eles dizem que em 72 horas o teu domínio novo está registrado em todos os servidores de DNS do mundo, tá? Não sei se é verdade, se tu consegue alcançar isso, mas como a gente tem essa quantidade grande de saltos normalmente registrado, se tu registra num servidor, num domínio, num DNS do Brasil, por exemplo, bem rápido, inclusive, tu consegue passar para todos os servidores de DNS do Brasil. E aí depois os outros começam a vir num tempo um pouquinho maior. Mas normalmente tu consegue bem rápido difundir isso, tá? O Google, ele tem um serviço de DNS, que é o DNS do Google, o IP dele é 8.8.8.8, bem difícil de lembrar, tá? Tu consegue dizer assim, eu cadastrei um domínio novo lá no meu site, eu consigo ir dentro do Google, nas configurações, quem tem acesso como desenvolvedor do Google, eu consigo ir lá no Google e forçar para o DNS dele, dizer, eu registrei esse cara aqui com esse domínio lá naquele servidor de registro lá. E o Google vai lá, faz uma verificação no servidor de registro, realmente consta aquilo ali, e aí ele carrega mais rápido no servidor de DNS dele, tá? Isso em torno de 1 hora, 2 horas. Mas funciona esse negócio, tá? A gente tem bastante servidores de DNS espalhados pelo mundo. Normalmente todos os provedores de internet eles têm um servidor de DNS próprio. Depois a gente tem outros servidores de DNS privados, vamos botar assim, de empresas, por exemplo, do Google. A gente tem do... É que é o nome do outro, que também é famosinho. Bom, a gente tem diversos servidores de DNS que podem fazer esse tipo de requisição, aceitam esse tipo de requisição e conseguem devolver de forma correta o endereço IP associado àquele domínio ali, tá? Bom, vamos adiante. Aqui. Bom, como é que funciona a internet, então? A internet basicamente funciona por um processo de request response, que a gente chama, ou requisição e resposta, tá? A requisição, então, o request é o quê? É sempre que eu entro abro o meu navegador, coloco o endereço específico de um site, eu faço uma requisição para um servidor, tá? Essa requisição passa por uma série de roteadores até chegar lá no servidor que eu quero a informação, tá? 100% das vezes, essas requisições devem ser enviadas em um padrão específico, tá? Aí depende do tipo de protocolo que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês daqui a um pouquinho como é que é o padrão de uma requisição HTTP, tá? Que é a navegação na internet normal, quando a gente quer procurar algum site HTML, tá? Ou PHP, no caso. E a resposta, então, são aquelas informações que o servidor processou, recebeu a tua requisição, processou teus dados, buscou informação no banco de dados, processou o PHP, interpretou todo o PHP, criou um documento HTML e ele te responde isso, tá? Essa resposta do navegador, então, é o response ali, tá? Essa resposta também tem que obedecer a um padrão específico do HTTP, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, mas a ideia é que tu tenha um padrão de como a informação tem que chegar no servidor e como depois o servidor tem que responder essa informação para o navegador. Para que servem esses padrões? Basicamente, esses padrões servem para que, quando eu fizer uma requisição para o servidor, assim que essa requisição chegar lá, ele consegue analisar aquela requisição, processar a informação que tu solicitou e devolver ela de forma correta. E a resposta do navegador, ela tem que vir num padrão para que o navegador da gente receba essa resposta, consiga tirar os dados que ele precisa de dentro para montar a página de forma correta. Então, tudo isso na internet é baseado
toda a internet é baseada em tu conseguires montar o tua informação, tua requisição, tua resposta em cima do protocolo que está sendo utilizado, tá? Bom, esse aqui então seria uma requisição, um exemplo, não, uma estrutura de como seria um request de HTTP normal, tá? O HTTPS ele tem algumas coisas um pouco diferentes, mas só que só para vocês entenderem como é que faz uma requisição HTTP normal, tá? A primeira coisa que a gente tem é o verbo. Verbo, método, dependendo de quem está falando, fala de um jeito diferente, mas a gente chama mais especificamente de verbo ou método, tá? A gente tem diversos tipos de verbo. Os mais comuns a gente utilizar, que a gente vai falar na nossa disciplina quando a gente for tratar formulários, é o método get e o método post, tá? Que são para envio de dados do navegador para o servidor. Mas a gente tem o método put, a gente tem o método delete, o método update, tem vários tipos de métodos que podem ser utilizados, que basicamente vai dizer para o servidor o que o cara está querendo fazer. Eu estou navegando na internet, eu vou utilizar ou get ou post. Eu estou utilizando um web service, eu vou utilizar o get, o post, o put, o delete, o update e por aí vai, tá? Então, eu tenho quais são o que eu estou solicitando para o servidor fazer, tá? Além disso, então, a gente envia a URN, então, a localização do documento que eu quero dentro do servidor, tá? Eu preciso dizer para o servidor, ó, eu quero o documento X que está na pasta Y dentro da pasta Z. Beleza, eu vou mandar essa informação para o meu servidor, ele vai receber essa requisição e vai dizer, ó, o cara quer esse documento que está dentro dessa pasta, que está dentro da outra pasta. Aí ele vai conseguir se achar de forma correta, tá? Além disso, a gente tem hoje duas versões de HTTP funcionando, tá? Que são as que estão funcionando realmente, que estão em operação, que é o HTTP 1.1 e o HTTP 2.0, tá? Normalmente os navegadores hoje eles já estão fazendo requisições de HTTP 2.0 para evitar problemas, mas ainda pode ter algum navegador antigo, principalmente, que funciona com HTTP 1.1, tá? E já está em estudo para um futuro dito como não muito distante, a utilização do HTTP 3.0, que vai facilitar a comunicação de dados, vai diminuir o tamanho dos pacotes para poder enviar isso mais rápido, a requisição para o servidor e a resposta depois para nós, tá? Por que ainda estamos usando HTTP? Porque ainda é o melhor protocolo para a internet que a gente tem hoje. O HTTPS ele é bastante utilizado, tá? Só que assim, ó, o HTTPS ele tem um pequeno problema, vamos botar assim. O HTTPS tu tens antes de começar a enviar qualquer pacote de HTTPS, tu tem que ir lá no servidor e autenticar que aquele servidor é ele, para combinar qual é a chave que vai ser utilizada para criptografia, para depois começar a criptografar os dados. Então, tu tem duas ou três requisições antes de começar realmente a enviar os dados, tu tem que fazer algumas conexões só para combinar qual é a chave que vai usar para criptografar os dados. Autenticar o servidor, dizer que é ele mesmo. Lembra quando você navega na internet que a gente entra em alguns servidores que utilizam o HTTPS, mas que não é com uma chave válida, vamos botar assim, ou que a chave já expirou, ou que foi criado com uma chave local, que a gente chama, que o navegador diz para vocês, vocês podem, além de estar entrando, apesar de estar entrando em uma área que utiliza HTTPS, um serviço seguro, esse domínio, esse site, não tem uma chave registrada. E aí tem que ir lá dizer assim, não, realmente eu quero entrar nessa página ou coisa parecida, tá? Dependendo do navegador que vocês estão utilizando. Então, antes de eu começar a enviar dados com a HTTPS, eu tenho que ir lá reconhecer que aquele servidor é ele mesmo, reconhecer que combinar com ele qual é a chave que eu vou utilizar para criptografar dados a partir de um dado momento, fazer o handshake, a gente chega, o aperto de mão, dizer, ó, primeira comunicação com criptografia é simplesmente dizer assim, ó, tá aqui um dado fictício só para ele ver se ele consegue ler aquele dado. Aí depois é que eu começo a mandar informação realmente
depois que eu começo a enviar realmente informações a respeito meus dados ou navegação normal de internet. Uh, o ideal é se utilizar o HTTPS, tá? O Luciano disse que só consegue confiar quando utiliza o cadeadinho no browser lá, quando aparece o cadeadinho no browser. O ideal é realmente utilizar os sites que utilizam o HTTPS. Mas, devido a essa troca de informações prévia que tu tem que ter antes de realmente trazer o navegador, o HTTPS acaba sendo uma navegação um pouco mais lenta, tá? Não que isso vá causar muitos problemas. O mais lento, às vezes, é milissegundos, microsegundos de diferença. Mas, às vezes, precisa desse tempinho a mais. E dependendo do tipo de comunicação que a gente está utilizando, isso pode ser um problema. Por isso que o HTTP funciona até hoje e vai continuar existindo por muito tempo. Tá? O HTTP 3.0 ele já traz mais algumas coisas de segurança para dentro do HTTP, tá? Mas ainda não tem essa parte de criptografia que é o que demanda essas comunicações prévias lá de autenticar o servidor, ver que é ele mesmo, combinar a senha, fazer o handshake para depois começar a trafegar dados. Tá? Se a gente utiliza uma comunicação HTTP analisando a rede, a comunicação de dados da nossa rede, HTTP, na primeira requisição já vai, na primeiro contato com o servidor, já vai a informação que eu estou requisitando, e a primeira resposta do navegador já é a resposta do site que tu solicitou, da informação que tu solicitou. Quando eu utilizo HTTPS, eu tenho pelo menos 3 comunicações antes de eu enviar a requisição que eu quero, e depois o servidor tem 3 respostas para mim que são inúteis, vamos botar assim, antes dele me devolver realmente o que eu solicitei, tá? Novamente, é muito mais negócio utilizar o HTTPS quando tu quer tramitar informações sensíveis, dados de usuário, esse tipo de coisa. Mas, dependendo do que tu quer fazer, às vezes isso se torna um pouco um inconveniente, vamos botar assim, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu enrolei, não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas vamos lá. Então a gente tem a versão hoje em funcionamento HTTP 1.1 para navegadores mais antigos, HTTP 2.0 para servidores que está sendo utilizado atualmente, e já está em estudo então HTTP 3.0 para ser desenvolvido, para ser utilizado daqui a pouquinho. Além disso, então a gente tem informações de cabeçalho. Essas informações de cabeçalho tem algumas coisas que são obrigatórias, outras que são opcionais, tá? E algumas que são opcionais, vamos botar assim, elas são quase obrigatórias, porque para tu receber a resposta da forma que tu quer, tu tem que colocar elas. Bom, primeira coisa que a gente pode dizer que tem que ter no cabeçalho aqui é qual é o host que eu estou enviando. Como eu disse para vocês, a gente tem um problema de quantidade de endereços IPs. Para isso, então, um outro subterfúgio que foi utilizado principalmente nos servidores foi utilizar os servidores compartilhados, que a gente chama. Quando um servidor, às vezes, hospeda milhares de sites lá dentro. Então, quando aquele servidor recebe uma requisição, ele tem que saber para qual site ele tem que enviar, para qual dos sites hospedados nele ele tem que enviar. Para saber isso, então, ele vai nessa flagzinha que a gente chama do cabeçalho do HTTP, pega esse endereço host, depois eu vou mostrar para vocês uma requisição, como é que funciona ali. Ele pega esse endereço host, bom, então é para esse site que ele está buscando, ele consegue direcionar essa requisição para aquele site específico, tá? Além disso, eu tenho a linguagem. Então, eu quero receber o site em português do Brasil, eu quero receber o site em inglês americano, eu quero receber o site em inglês britânico, eu quero receber o site em português de Portugal e por aí vai, tá? Então, qual a linguagem que eu quero receber essa resposta? Nem sempre isso é possível. Às vezes a gente faz uma requisição para um site e diz assim, eu quero em português do Brasil. Quando ele me retorna, ele diz, olha, a única linguagem que eu tenho, ou a linguagem mais próxima que eu tenho disso é inglês americano. Quando vocês estão utilizando o Google, não sei se o pessoal aqui utiliza o Google Chrome, eu disse o Google, mas era o Google Chrome que eu queria dizer. Se o pessoal utiliza o Google Chrome, sabe quando vocês estão navegando num site, que vem um site em inglês para vocês, que ele pergunta assim, esse site é em inglês, você deseja traduzir? Basicamente, ele fez o quê? Ele fez uma requisição HTTP, onde ele diz que a linguagem do navegador de vocês é português do Brasil, e quando o servidor respondeu, ele disse, olha, eu estou utilizando inglês dos Estados Unidos. O Google
ele foi esperto, colocou lá no Chrome, o pessoal da Google foi esperto, colocou lá no Chrome uma flagzinha que diz, ó, quando a requisição for em português do Brasil e a resposta vier em inglês dos Estados Unidos, por exemplo, oferece para o usuário traduzir esse negócio que às vezes ele pode querer. Então, através dessa linguagem eu consigo receber a resposta na linguagem que eu solicitei, às vezes não, mas se o navegador for espertinho, como é o Google Chrome, os outros não são tanto, mas já estão começando a implementar, porque viram que isso é bom, eles conseguem, então, te oferecer uma tradução através do sistema de tradução que as próprias desenvolvedoras criaram, tá? Mas a ideia é eu ter uma solicitação na linguagem. O Google Chrome ele é feito em, se eu não me engano, em C, tá? Posso estar enganado, mas se eu não me engano ele é feito em C. C, C++, na verdade. É que hoje em dia praticamente nenhum sistema é desenvolvido em uma linguagem só. É difícil tu pegar um sistema e dizer assim, esse cara aqui é feito só com C. Assim como eu vou falar para vocês na próxima aula que o Facebook utiliza o PHP. O PHP, na verdade, que o Facebook utiliza não é o que a gente utiliza. Eles fizeram uma série de modificações nesse PHP para funcionar de forma correta. Além disso, eles utilizam outras linguagens. Então, eles têm algumas coisas associadas ao Facebook que são desenvolvidas em C. Algumas coisas são desenvolvidas em Java. Então, hoje em dia, praticamente todos os sistemas grandes, eles são uma sopa de letrinhas lá com várias linguagens, um pouquinho feito em cada coisa. O YouTube começou todo ele desenvolvido em Python. Hoje em dia já tem muita coisa feita em PHP. Então tem o Python rodando a parte dos players de vídeo lá, e ele tem algumas coisas rodando no PHP para a criação da interface que é mais rápido. Então, dependendo do para que é melhor aquela linguagem, eles utilizam e fazem essa sopa de letrinhas, juntando tudo e fazendo funcionar, tá? Bom, deixa eu continuar aqui, que senão eu não vou conseguir vencer nessa aula hoje. Além disso, então, eu posso pedir solicitar o tipo de caractere. Então, se eu quero utilizar o TF8, ANSI 1, Latim, aliás, ANSI 88591, Latim 1, tem diversos tipos de caractere. Isso basicamente é assim, a gente aqui do Brasil utiliza acentuação, nos Estados Unidos não tem. Então, tem alguns tipos de caracteres que são utilizados aqui no Brasil para colocar essa acentuação. Se eu for para o espanhol, eu tenho outro tipo de acentuações, então eu utilizo um outro tipo de caractere. Eu posso solicitar para o servidor que me envie um tipo de caractere que eu consiga, o navegador consiga processar de forma correta, tá? Que mais? E além disso, vai informações nessa requisição, vão informações do navegador do usuário, do sistema do usuário. Vai sistema operacional, vai o navegador, vai algumas outras informações mais específicas lá. Depois eu posso mostrar para vocês para que isso é utilizado, tá? Numa próxima aula eu mostro para vocês o Google Analytics, que é uma ferramenta do Google para fazer análise de dados, então tráfego de dados entre o servidor e o cliente. E a gente consegue obter uma série de informações somente através disso. Bom, aqui então eu teria um exemplo então de uma requisição. A gente tem lá o método, nesse caso aqui foi utilizado o método get. A gente tem o RN, então, que foi para o hello.htm. Então, a requisição foi feita para esse arquivo dentro do servidor. Além disso, foi utilizado HTTP 1.1, isso aqui é uma requisição meio antiga, então vocês vão ver que as coisas estão bem desatualizadas. User Agent, então, a informação do navegador do cara, foi um Mozilla 4.0, a gente já está na 37 ponto alguma coisa. Ele é compatível com MSE 5.01, então, ele utiliza um método de compatibilidade, na verdade, com MSE 5.01, quer dizer que ele utilizava um motor de navegação lá da Microsoft, antigo, estava rodando em cima do Windows NT, Windows XP na época. O host, então, para onde que está sendo a requisição? Para o www.google.com.br. Qual é a linguagem aceita? Português do Brasil, nesse caso aqui. Além disso, então, aqui eu tenho uma informação de conexão que... Essa aqui é bem opcional, mas essa aqui é uma conexão Keep Alive, que a gente chama. A conexão está sempre aberta. Então, o navegador solicitou e não interessa em que momento que o servidor lá vai conseguir responder, ele vai estar aceitando essa resposta, tá? Claro que isso aqui tem um tempo específico lá, deu essa resposta, ele disse que o servidor não foi encontrado. Como é que é a resposta, então? A resposta ela é bem parecida. E no corpo dessa requisição aqui, quando a gente envia um formulário,
Quando eu estou preenchendo um formulário, que eu envio esse formulário para o servidor, as informações desse formulário vão dentro desse corpo da requisição. Faltou dizer isso. Na resposta, então, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, só que com algumas diferenças. Uma delas, então, aliás, o que é igual, então, a versão da HTTP, de novo, quando eu faço uma requisição em 1.1, a resposta vem em 1.1. Se eu faço uma requisição em 2.0, a resposta vem em 2.0. Porque pode ser que eu faça, se o servidor me responder em 2.0 e eu estiver utilizando um navegador antigo, pode ser que o meu navegador não consiga interpretar aquela informação da forma correta. Então, os servidores eles estão preparados hoje para responder em todas as versões do HTTP para evitar problemas, tá? Além disso, a gente tem o código da resposta. Quem nunca recebeu um erro 404 no navegador quando estava acessando uma página que não foi encontrada? Isso é um código de resposta. Tem o erro 404, tem o erro 400, 401, 402, tem vários tipos de erros 400. A gente tem vários tipos de erro 500, que é quando o navegador, o servidor encontrou aquela URN que o documento que o cara estava solicitando, só que no momento que ele foi processar, deu algum erro, o servidor não conseguiu responder de forma correta, ele responde com o erro 500, 502, 503, 504 novamente. A gente tem o 200, que é quando deu tudo certo, quando o servidor retorna um código 200, quer dizer assim, ó, conseguiu resolver tudo, tá aqui o HTML que tu solicitou, por exemplo, com o código 200. E a gente tem o código 300, então, que é quando ele consegue carregar o HTML, mas ele tem alguma coisa, algum problema no site, tá? Eu envio a solicitação, ele processa lá e me devolve. Só que às vezes ele me devolve e não consegue encontrar, por exemplo, uma imagem ou não consegue encontrar alguma coisa do documento, ele me retorna com um erro 300, que não é um erro. O navegador consegue montar a página, mas ele vai trazer faltando alguma coisa ali que não foi encontrado, tá? Além disso, então, vem algumas coisas no cabeçalho ali, por exemplo, a linguagem que o servidor está devolvendo, o tipo de caractere que o servidor está devolvendo, e algumas outras informações então, de cabeçalho. E no corpo da resposta, vem o HTML em si, ou o documento que eu estou solicitando em si, tá? Se eu solicitei um HTML, a resposta ali vai ser o HTML. Se eu solicitei um CSS, a resposta vai ser o CSS. Então, dentro da resposta, dentro da resposta, o corpo dela é realmente o que a gente solicitou, tá? Então, o servidor lá, quando for devolver a requisição para a gente, ele vai enviar um cabeçalho desse tipo aqui, então, HTTP, o código da resposta, o cabeçalho, então, com algumas informações de como aquilo está montado e realmente o que a gente solicitou no corpo da resposta, tá? Então, como é que funciona a navegação na internet? Basicamente, o usuário vai digitar uma URI lá no navegador dele, essa URI vai ser enviada para o servidor, tá? Num dado momento ali, ele vai ter que ter essa requisição vai parar, vai ser feita uma consulta DNS para retornar o servidor, o endereço IP do servidor, para realmente ele ir para o servidor específico, porque normalmente quando a gente envia para o nosso roteador, para o nosso gateway, e o gateway resolve isso para nós automaticamente e depois envia para o servidor, tá? Pronto. Essa requisição vai chegar no servidor, o servidor vai analisar isso, vai processar essa informação, carregar os dados que for preciso, por exemplo, no banco de dados, processar, interpretar o PHP, fazer todos os processamentos que ele precisa fazer, montar um documento HTML, e aí sim esse documento HTML ele coloca na resposta, naquele formato da resposta, e envia de volta para o navegador. Essa resposta chega no navegador e normalmente a gente tem uma série de outras requisições feitas depois, sempre que eu preciso colocar uma imagem, um CSS, um JavaScript, um vídeo, um áudio, qualquer coisa que eu tenha que carregar no meu site, além do HTML que eu já recebi, ele faz uma nova requisição para o servidor, solicitando aquela informação, recebe a resposta, nova solicitação, recebe a resposta. E às vezes essa resposta, por exemplo, tu carrega um documento de JavaScript, esse documento de JavaScript chega no navegador, o navegador começa a interpretar ele e diz assim, ó, eu preciso além desse documento de JavaScript, eu preciso de outro JavaScript. Ele vai lá no servidor de novo, pega esse JavaScript, traz de volta. Então ele faz o que a gente chama de uma requisições em cascata. Então eu tenho uma requisição primária,
que normalmente é o HTTP que ele recebe, e depois, em cima desse HTTP, enquanto o nosso navegador vai processando ele vai fazendo diversas outras requisições para o servidor para completar aquele documento HTML, tá? Basicamente, o navegador ele funciona com 3 motores. O motor DOM, que a gente chama, que é um motor que carrega o HTML, então ele consegue montar toda a estrutura do site, ele consegue colocar as coisas no seu lugar, sem problema nenhum. A gente utiliza o motor CSS1, CSS1, sei lá, é uma coisa assim, tá? Que ele é como se fosse o Doom, só que ele carrega o CSS na memória e aí consegue fazer uma comunicação entre os dois para montar da forma correta, então, a nossa página. E a gente tem o motor de JavaScript, que carrega o JavaScript, e esse JavaScript consegue fazer alterações tanto no Doom quanto no CSS em tempo de execução. Tá? Então, são 3 motores separados dentro do navegador, cada um deles carrega uma coisa, mas no fim das contas eles têm que se comunicar para montar a página em si. Então, é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Tá? Eles conseguem montar de forma correta, se associar e fazer alterações quando precisa e por aí vai, em tempo de execução. Carreguei a página, às vezes a página está carregando e já está alterando coisa, o JavaScript já está alterando coisa de posição, escondendo informação, mostrando informação, criando informação nova e por aí vai, tá? Depois que ele recebe todas essas requisições lá, ele vai lá, solicita as imagens, solicita o JavaScript, solicita o CSS, depois que ele carrega tudo, aí sim ele consegue mostrar a página para a gente, o nosso navegador consegue montar a página e mostrar para o usuário, tá? Todo esse processo é feito muito rapidamente, óbvio, mas é um processo um tanto quanto penoso para o nosso navegador. Tanto que o Google Chrome, até pouco tempo atrás, ele era o papa memória RAM. Abriu o Google Chrome, abria 2, 3 abas, ele estava consumindo quase metade da memória do computador, por causa disso. Então, ele precisava de muita memória para carregar todas essas informações. Hoje em dia já deu uma melhorada nisso, mas ainda assim consome muita memória. Como é que se chama, então, os tipos de site? A gente tem os sites chamados de estáticos, já devem ter ouvido falar disso, e os sites dinâmicos. Os sites estáticos são aqueles que, para fazer qualquer alteração no conteúdo do site, eu tenho que entrar no código-fonte, alterar ele, depois publicar de novo para poder visualizar, então, as informações que eu quero. Os sites dinâmicos, eles, além de ter o HTML, CSS, JavaScript dos sites estáticos, eles têm alguma outra linguagem que trabalha por trás da coisa, que consegue guardar informações do banco de dados, consegue carregar essas informações e completar lacunas dentro desse nosso site estático para tornar ele dinâmico. Então, para me alterar alguma informação dentro daquele meu site, eu não preciso mexer no código-fonte. Eu simplesmente vou lá, troco a informação que está no servidor ou adiciono uma informação nova no banco de dados e ele autocompleta, então, dentro desse nosso HTML. Tá? Então, a gente tem 2 tipos de sites. Basicamente, esses sites eles têm 2 coisas separadas. Uma delas é o front-end, que vocês viram em API 1, tá? E outra coisa é o back-end, que é o que a gente vai trabalhar realmente, que vocês vão ver agora na disciplina de API 2, tá? O front-end, então, trabalha com HTML, CSS, JavaScript, vocês já viram. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de HTML, CSS, JavaScript, principalmente do HTML, que é o que a gente vai precisar trabalhar um pouquinho, principalmente na parte dos formulários, a gente pode fazer alguma coisa, eu boto uma videoaula para vocês, explicando como é que funciona, mas a ideia é que vocês já venham com essa ideia do HTML, para a gente poder dar continuidade no PHP, tá? E no back-end, é todo o resto. Tem servidor, tem banco de dados, tem autenticação de usuário, hospedagem, e-mail, mensagem, tudo fica aqui dentro do back-end, tá? Basicamente, o que a gente vai trabalhar nessa disciplina? A linguagem que vai ser utilizada para comunicação de dados e o banco de dados, tá? Vocês já viram o banco de dados, não sei se foi o professor Luiz Fernando ou vocês estão vendo. Não, vocês já viram, né? Foi na primeira etapa, no primeiro bloco. A gente vai trabalhar com um banco de dados muito parecido com aquilo que vocês viram com o professor Luiz Fernando, tá? Só que a comunicação disso com o PHP. Como é que a gente faz para pegar aquela informação que está lá no banco de dados e mostrar no PHP? Bom, para ficar mais fácil de entender, a parte do front-end é a parte de cima do iceberg, tá? Aquele iceberg que afundou o Titanic, a parte de cima dele é o nosso HTML, que é o que o usuário vê, realmente o que está exposto para o usuário.
Todo o resto é o back-end. Se vocês olharem para isso aqui, vocês podem se assustar com essa imagem, mas na verdade não é para se assustar, porque a gente vai trabalhar com umas partes bem específicas disso, da parte de aplicação e da parte de banco de dados, tá? O resto tá aqui, a gente poderia, em algum momento a gente vai ter que aprender, tá? Vocês vão ter que aprender a fazer, por exemplo, um web server, provavelmente para fazer o TCC de vocês, se você for fazer o aplicativo móvel, vocês vão ter que aprender a configurar o Apache, configurar outros serviços de servidor web, se for o caso, mas aí tem disciplina específica para isso dentro do curso, eu acho, que vocês vão conseguir identificar de forma correta, tá? Uma forma de ficar mais fácil de entender é os monstros do lago, que tem uma parte bonita, vamos botar assim, que é o que aparece para o usuário, e atrás tem a parte feia. Por que eles dizem que a parte feia é a parte back-end? Porque como o usuário não vê, tem muita gambiarra, tem muita coisa que o programador faz para fazer funcionar rápido e tocar para frente, mas às vezes isso pode trazer alguns problemas, tá? Mas é só para a gente ter uma que o que a gente vai trabalhar agora não é aquela coisa bonitinha que a gente trabalhava em PI1, de deixar o site bonito, de fazer o site ficar legal, esse tipo de coisa. Não, a gente vai fazer o site funcionar, tornar esse site dinâmico para ele, para fazer o que a gente precisa fazer, tá? Bom, o que a gente vai trabalhar na nossa disciplina então? Basicamente o back-end, tá? A gente vai trabalhar com PHP e banco de dados. Somente isso, puramente isso. Ah, vamos ter que ver JavaScript, que é HTML, alguma coisa a gente vai ter que saber, tá? Principalmente a parte de formulário, que a gente tem a forma como o PHP se comunica com o mundo exterior é através de formulários HTML. E quando o PHP termina de ser processado, o que ele devolve para o navegador é um HTML, tá? Então, querendo ou não, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com o HTML associado, tá? Mas é muito pouco, é bem básico. O que a gente vai trabalhar realmente é na parte de trás, como funciona essa parte de trás, tá? Bom, a nossa aula síncrona de hoje seria isso. Eu só quero conversar com vocês que eu já lancei, não tá aqui, só para variar, eu esqueci de abrir aqui, mas eu já coloquei para vocês na nossa disciplina no Moodle a próxima videoaula, tá? Que é o que vocês têm que fazer essa semana. Além disso, então, tem os slides dessa videoaula que eu já botei para vocês lá, e tem uma tarefa para vocês fazerem dentro dessa videoaula, tá? Coisa bem simples, são umas perguntinhas rápidas para vocês responderem. E isso vai ser a atividade de vocês para essa semana, de aula assíncrona que a gente tem, tá? Semana que vem, a gente já vai fazer uma aula daquele tipo que eu falei para vocês de sala de aula invertida. Então, a ideia é que vocês assistam essa videoaula que eu coloquei para vocês, comecem a responder, se conseguir responder todas as perguntas, melhor, mas se não conseguirem responder todas, a aula que vem a gente tem para tirar dúvidas a respeito dessas perguntas, dessa atividade que eu coloquei para vocês. E para a semana que vem, novamente, aí sim vai ter uma outra videoaula com outros exercícios, que aí vocês vão começar a programar de verdade mais a fundo, tá? Alguém tem alguma dúvida em cima do que a gente falou hoje? Deixa eu voltar aqui. Hoje, basicamente, foi os exercícios da semana para entregar, Daniela. Todos eles estão lá o Moodle já tem lá, dentro da atividade realmente já tem as perguntas, é só criar um documento Word, responder tudo ali e mandar lá mesmo, tá? Do Word, do Google Drive, qualquer coisa do tipo. Hoje a aula basicamente foi para a gente entender os conceitos básicos do que a gente vai ver daqui para frente, tá? A gente precisa saber como é que funciona a navegação na internet, como é que funciona a resposta do servidor principalmente, mas a gente precisa ver algumas coisas de requisição também. Então, a ideia hoje era basicamente a gente conseguir se localizar no que a gente vai ter que ver daqui para frente, tá? Então,
tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Assistam a videoaula, ela é curtinha, ela não é muito grande, e façam os exercícios que tá no Moodle para vocês. Abraço, pessoal. Obrigado pela aula, Sawyer.